Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Desde já, né, eu peço muita desculpa a vocês que eu tenho várias aulas para postar, de várias turmas. Infelizmente, eu ainda não consegui me organizar aqui para postar todas, mas vou tentar fazer isso agora, no dia de hoje ainda, né, no final da noite. Mas eu peço desculpa para vocês aí, tem muita coisa para postar. E tributário 2, talvez nem tanto, porque são só duas aulas, né, na semana, mas temos sim coisas para postar. Pode deixar que eu vou postar, né, o quanto antes, para a gente poder dar continuidade, vocês poderem acompanhar também as gravações, tá? Bom, pessoal, na aula passada nós estudamos um pouco, né, os sujeitos, ou concluímos o estudo dos sujeitos passivos das relações obrigacionais tributárias. Vimos que, inclusive, o próprio Estado, né, ou parte da administração pública, também se encontra neste rol, né, podendo, eventualmente, figurar aí como um sujeito passivo da obrigação tributária. Claro que isso sobre limitações, né, do princípio da imunidade tributária recíproca. Bom, na aula de hoje, nós vamos continuar esse estudo, ou dar um passo adiante neste estudo, e avaliar agora um pouco o surgimento e a natureza jurídica e as características dessa obrigação tributária, tá? Então, hoje nós vamos compreender em que momento surge a obrigação tributária, em que momento ela passa a ter exigibilidade, em que circunstâncias e sob quais procedimentos. Então, hoje nós vamos fazer uma longa caminhada, né, que só começa hoje, na realidade, em que nós vamos tomar o cuidado aí de avaliar, analisar todo o procedimento, de como deve ser realizado, né, a configuração dessa obrigação, tá? Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. E vamos passar aqui. Só um minutinho, tá, gente? Estou tentando só organizar aqui. Agora sim. Bom, vejam só, nós vamos começar a matéria, então, hoje, compreendendo que nos livros tem como tópico o chamado crédito tributário.
Basicamente, o que nós vamos compreender aqui é um longo processo né, em que nós vamos entender como surge, até em que momento se extingue o crédito tributário. Então, quero passar primeiro para vocês um pano geral de como dar esse espectro cronológico, tá? Nessa linha, na realidade, a ideia é que seja uma linha cronológica, de evolução no tempo da obrigação temporária, tributária, tá? Então, veja bem, a origem, perdão, nem vou por origem. O início dessa discussão, ela começa, tá, na lei. Eu já falei para vocês aqui, né, a lei, em respeito ao princípio da legalidade, é a lei que dá início a qualquer obrigação tributária, qualquer entre aspas, né, porque a gente sabe, e eu já mencionei também, que eu, quando falo que a lei dá início, eu estou falando essencialmente das obrigações tributárias principais, aquelas que exigem, né, um valor em pecúnia para o cumprimento da obrigação. Né? Estas, somente a lei pode prever a obrigação de exigi-la. Isso porque nós sabemos que no regime jurídico de direito público, no qual o direito tributário e as obrigações tributárias encontram-se inseridas, a supremacia do interesse público sobre o particular, ela só se fará presente, né, diante de um contexto de fundamentação legal, de previsão na lei. Né? Então, o que nós vamos observar aqui é basicamente o entendimento de que não há possibilidade das obrigações tributárias principais existirem sem a previsão da lei. Eu lembro aos senhores que as obrigações tributárias acessórias, aquelas de fazer e não fazer, estas, tá, são um pouco mais flexíveis neste quesito, de modo que elas podem ter origem tanto na lei quanto em atos infralegais, desde que estejam em consonância com a lei. Né? Então, eu posso exigir a entrega de declaração, eu posso exigir a entrega de documentos, ou atos que não devem ser realizados por previsões extralegais, como um decreto, como uma portaria, né, sem necessidade da previsão da lei. No entanto, né, caso isso ocorra, tem que haver resguardo na lei. A lei tem que estar autorizando o ente a tomar estas eventuais procedimentos de exigibilidade da obrigação acessória. No tocante à obrigação principal, aí não há qualquer exceção. A obrigação só existirá se houver lei previamente entabulando tal regra, tá? Bom, então vejam só, a lei ela vai criar o que nós chamamos de caso hipotético. Tá? O que é o caso hipotético? O direito tributário, ele trabalha com uma lógica, diria até muito similar ao direito penal, às vezes, sabe? No direito penal, vocês estudam a ideia do ato típico e atípico, né? Lembrando que o ato típico seria todo o ato em que a administração pública estaria
estabelecido em lei um ato como crime, né? Então, eu teria a perspectiva do Estado de, já previamente na lei, prescrever condutas sociais que, em caso de serem cometidas, realizadas pela administração, seriam, então, passíveis de punição. Né? Isso seria o caso, o ato típico, enquanto que o atípico seriam, né, condutas não previstas em lei como crime e, portanto, não seriam passíveis de serem, né, conduzidas no sentido de punibilidade. No direito tributário, a lógica é um pouco desta, tá? De modo que, nessa perspectiva, o contribuinte, para que seja exigido dele a obrigação tributária, para que nós possamos exigir do mesmo que ele pague, cumpra com a obrigação da forma devida, é extremamente necessário exigir que este regramento esteja previsto na lei. Essa previsão prévia, né, na lei é essencialmente o que nós chamaríamos de caso hipotético. Então, a lei ela tem que prever uma situação, um caso, ou um ato, um fato social, né? É importante até a gente colocar isso aqui, olha. O caso hipotético nada mais seria do que um ato ou um fato social né, que iria prever a origem, o surgimento do tributo, tá? Então, percebam só o que eu quero deixar claro para vocês aqui. Da mesma forma que no direito penal eu não posso condenar alguém por algo que não esteja previamente estabelecido em lei, aqui eu também não poderei exigir um tributo de alguém que não esteja previamente previsto em lei o ato ou o fato social, né, que daria a origem à exigibilidade do mesmo. Então, percebam só, o que seria um ato social? O ato social é essencialmente uma conduta, né, realizada por um indivíduo ou por um ente equivalente na ordem jurídica a um indivíduo, como uma empresa, né? E este ato ele vai surtir efeito e o efeito seria o nascimento de um tributo. Do outro modo, o fato seria essencialmente algo que aconteceria na sociedade sem a necessidade direta, né, de condução por qualquer indivíduo ou ente, né? Então, simplesmente surge o ato e este fato, melhor dizendo, surge o fato e este fato dá ensejo a um tributo, tá? Então, digamos aí um ato. Hugo compra um carro. O ato de Hugo comprar um carro ou pode dar origem a um tributo, se, obviamente, estiver previsto em lei tal determinação. Um fato, sei lá, né, um parente próximo morre, deixando uma herança para você. Né? Então, um parente seu morre, ele era milionário. É um fato. Né? Vejam, pelo menos espera-se, né, que ele tenha ocorrido ali sem interferência de ninguém. Ou direta de ninguém, né? Pode ter ocorrido interferência também, pode ter sido assassinado e tudo mais. Mas imagine que o sujeito morreu de Covid, né? Hoje, infelizmente, aí é algo tão comum. O fato de alguém ter morrido de Covid, né, eventualmente sem interferência de terceiros, leva a uma condição, um caso hipotético,
que pode dar origem a um tributo, como de fato dá, né? Nós sabemos que o ITCMD é um tributo que existe e que é cobrado em situações em que há a chamada transferência não onerosa de bens, né? Então, você herdeiro desse sujeito que morreu, para que esses bens, né, passem para o seu patrimônio, você estará aí obrigado a pagar esse tributo, né, que é o ITCMD, tá? Então, percebam, senhores, que aqui, caso hipotético para o direito tributário, é a previsão na lei, né, de uma conduta social. Conduta social esta, né, que tem a pretensão de dar origem a um tributo. Tá? Tranquilo? Deu para entender isso? Ótimo. Então, vejam só. O que nós devemos continuar compreendendo aqui? Quando eu tenho a previsão na lei, do caso hipotético, eu posso, então, caminhar para o próximo passo aqui no sistema cronológico nosso, tá? Lembrando, senhores, há possibilidade de retroatividade da lei no tocante a exigir um tributo. Vou explicar melhor isso para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Existe a possibilidade de me exigir um tributo de uma compra de um celular que eu fiz há 2 anos, sendo que naquela época eu não tinha a previsão de pagar qualquer tributo na compra desse celular. Então, obviamente que é um caso hipotético, né? Imagina o seguinte, então, hoje eu tenho uma lei que fala que eu tenho que pagar 20% de imposto sobre este celular, né? Essa lei entrou em vigor hoje. Ela pode retroagir e exigir o pagamento desse imposto para todo mundo que comprou celular nos últimos 2 anos? Ela, então, pode retroagir? Bom, o que eu diria para os senhores? Em um primeiro momento, levem a lógica que vocês aprenderam no direito penal, tá? Qual é a lógica que vocês aprenderam no direito penal? A lógica que vocês aprenderam no direito penal é que a lei não retroage para prejudicar o réu, né? É aquela história do malam partem, né? Em confrontação com bonum partem, né? Que é a ideia que a lei só retroagiria para beneficiar o réu, tá? Então, vejam só os senhores. Aqui, o que nós devemos levar em consideração é simplesmente a condição de que a lei, ela somente poderá retroagir, tá? Em circunstâncias muito, muito específicas, que nós vamos descrevê-las em um momento oportuno. Mas nenhuma destas circunstâncias, tá, se encontram presentes no tocante à exigibilidade da obrigação tributária. De modo que no direito tributário, o que prevalece é o princípio da irretroatividade tributária. Tá? Vejam só, vou repetir. De modo que o que prevalece no direito tributário é o princípio da irretroatividade tributária. O que este princípio defende? Tá?
Este princípio defende a ideia de que a lei tributária ela não poderá retroagir para prejudicar o contribuinte. Então, sai de cena o Malam Partem, Bolam Partem lá do direito penal, entra em cena o princípio da irretroatividade tributária, de modo a impedir que eu possa, eventualmente, exigir um tributo, né, de um contribuinte que, na data em que ocorreu o fato, o ato social, não era exigível. Né? Então, eu não posso retroagir respeito ao princípio da irretroatividade tributária, que está dentro de um outro princípio, que é o princípio da segurança ao contribuinte, ou segurança jurídica e tudo mais, né? Ou o princípio também da não surpresa, que é muito comentado no direito tributário, né? A ideia do princípio da não surpresa é a ideia de que, olha, você não pode surpreender o contribuinte, né, exigindo dele o pagamento de um tributo. Né? Então, você não pode acordar em um belo dia de sol, né, e descobrir que você tem que pagar 30 mil reais de tributo, ou 10 mil reais, ou R$1.000, ou R$500 de tributo, né, sem o mínimo de tempo necessário para você se organizar, né, para pagar estes valores, tá? Bom, então, dito isso, vamos caminhar um pouco aqui e nós vamos compreender, né, a origem do tributo. Tá? A origem do tributo, senhores, o tributo tem origem, né, não é na lei, a lei só vai prever a existência dele. A origem do tributo ocorre com o fato gerador. Né? No tributário 1, nós já comentamos com muita propriedade o fato gerador. Né? O que seria o fato gerador? O fato gerador seria essencialmente o ato ou fato social que vai dar origem, vai dar ensejo ao nascimento do tributo. Então, o fato gerador é quando eu saio da casa do hipotético, né, da hipótese prevista na lei, e vejo essa hipótese acontecendo na vida real. Né? Então, eu leio no código algo que prevê a origem do tributo, e aí eu vou para a vida real e vejo isso de fato acontecendo. Quando isso ocorre, eu chamo de fato gerador, e é ali que nasce o tributo. Tá? E vejam só, ao nascer o tributo, eu tenho a soma de dois fatores, que essa soma de dois fatores aqui... Nossa, perdão, ficou ruim aqui. Só um minutinho. A soma destes dois fatores que gera o que dá ensejo à obrigação tributária, que a gente já, né, começou a estudar aqui. Tá? Então, a obrigação tributária, ela tem origem quando eu tenho uma situação prevista em lei e tenho essa situação ocorrendo na vida real. Então, quando eu somo esses dois fatores, estes dois procedimentos, né, eu tenho, então, ensejo o surgimento da obrigação tributária. Tá? Lembrando, né, senhores, que a obrigação tributária é a concepção ou a confecção ali
de uma relação jurídica, que tem polo ativo, passivo e tenho, né, instrumentos de exigibilidade que algo seja de fato realizado, né? Então, a obrigação tributária surge neste contexto, tanto da origem do ato, quanto da sua perspectiva de exigibilidade, tá? Bom, vejam só, esta obrigação tributária que surge aqui, no entanto, ela ainda precisa de alguns outros procedimentos que eu começo a citar hoje, para que eu possa exigir, de fato, a obrigação do contribuinte, tá? Então, o fato de ter nascido, né, a obrigação tributária ainda não é suficiente, tá, para exigir do contribuinte a obrigação, o cumprimento da obrigação. Eu preciso de mais procedimentos aqui para que isso de fato ocorra, tá? E é obviamente isso que nós vamos tratar agora. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo aí? Beleza. Galera, veja bem, Hugo, eu constatei, né, a ocorrência, então, do fato gerador. Aquilo que estava previsto em lei, que era a propriedade de um bem imóvel urbano, né, geraria o IPTU anualmente, ela ocorreu porque eu comprei uma casa e agora eu tenho que pagar o IPTU dela, né? Eu sou proprietário dela, então, ao comprá-la, surge o fato gerador. Aí aconteceu, Hugo. E aí? Eu já tenho a obrigação de pagar? Bom, ainda não, tá, gente? Ainda não, porque eu preciso de mais alguns procedimentos para que isso possa, de fato, ocorrer, tá? Bom, o que, que eu estou dizendo a vocês aqui? Eu preciso caminhar um pouco mais com essa obrigação tributária, respaldando alguns procedimentos, para que esse ato aqui, né, ele ganhe exigibilidade. Vou pôr essa palavra aqui em cima, digamos que aqui, ó, ele precisa ganhar exigibilidade. O que, que é isso, basicamente? A exigibilidade é uma situação em que o ato administrativo, perdão, a obrigação tributária ganha contornos de ser, de fato, exigida o cumprimento pelo contribuinte. Então, o simples fato dela ter origem, ter nascido, não é suficiente ainda para que haja, né, a exigência do Estado, da administração pública, do cumprimento dela pelo particular, pelo contribuinte. Para que ela ganhe essa conotação de exigibilidade, tá? É importantíssimo a gente estar em uma situação de que, não é, ocorra o que nós chamamos de lançamento do crédito tributário.
Bom, vamos compreender aqui o que significa isso. O lançamento, ou ao final do lançamento, é que eu tenho, senhores, a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação tributária, de exigir que o contribuinte pague, né, o que ele julga, o que o Estado julga devido, tá, pelo tributo que tem lá o fato gerador ocorrido, tá? Então, é o lançamento que vai conduzir ou respaldar, legitimar o Estado da condição de poder exigir o pagamento do tributo, tá? E o que seria a exigibilidade, ou melhor, o lançamento? O que é este lançamento? O que se trata este ato que nós e o legislador chamaram de lançamento? O lançamento, senhores, é, antes de mais nada, um ato administrativo, tá? Vamos colocar aqui, olha, para vocês não terem dúvida do que eu estou falando. É um ato administrativo. O que é um ato administrativo, né? O ato administrativo é um ato jurídico ou com efeitos jurídicos de direito público, né? Então, eu estou falando de um ato que tem efeito jurídico tutelado pelo direito público, né? Então, em regra, iniciativa privada, uma pessoa física, não tem condições de realizar um ato administrativo, isso é próprio da administração pública. Então, isso, é um ato administrativo, unilateral. Unilateral por quê? Porque, obviamente, né, é um ato em que não necessita de terceiros para ser realizado. É a própria administração e exclusivamente a administração a realizar este ato. Tá? Então, é um ato administrativo unilateral em que a administração pública vai declarar, né, a existência e exigibilidade né, de um crédito tributário. Então, basicamente, são atos procedimentais administrativos realizados pela própria administração pública, que, ao final deles, vai consistir numa declaração da administração pública afirmando que existe um fato gerador, portanto, uma obrigação tributária, né? Melhor, ele vai declarar o quê, né, com essa existência? Ele vai declarar, vou até fazer uma lista aqui, para vocês verem, olha, o que ele vai ter que avaliar, né, para ganhar essa exigibilidade, essa possibilidade de exigir o cumprimento do tributo. Ele precisa declarar que existe lei estabelecendo, né, a obrigação tributária, fundamentando a obrigação tributária. Ele precisa analisar e reconhecer o fato gerador, que de fato, né, algo ocorreu, que autoriza a exigibilidade do crédito. Ele precisa, né, de se reconhecer a legitimidade para figurar no polo ativo e passivo, tá?
Então, ele precisa, depois que viu que tem lei autorizando, cobrar, né, a obrigação tributária, de fato ter ocorrido o fato gerador, ele precisa avaliar se é ele realmente quem tem, né, o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária, e tem que avaliar também se no polo passivo, né, eu tenho aqui alguém, ou se aquele que se aponta como o sujeito passivo realmente o é. Né? Então, eu tenho que avaliar a lei, eu tenho que avaliar se ocorreu o fato gerador, eu tenho que avaliar a legitimidade no polo ativo e passivo, tá? Para depois ainda avaliar a base de cálculo, né? O que é a base de cálculo? Fazer o cálculo de quanto, né, é devido, porque a obrigação tributária ela prevê o fato gerador, né, a origem do fato gerador. Mas como eu calculo o custo disso, aí já não é obrigação do fato gerador, mas sim da base de cálculo, né? Então, o fato gerador define a origem do tributo, quanto eu devo pagar por este tributo, aí está na base de cálculo. Né? Então, veja bem, eu sendo proprietário de um imóvel urbano, eu sou originário de uma obrigação tributária. Quanto eu devo pagar para cumprir com essa obrigação tributária já é definido não pelo fato gerador, mas sim pela base de cálculo. No IPTU mesmo, né, você tem lá vários fatores que podem contribuir para a base de cálculo. Então, eu tenho a possibilidade de calcular através do tamanho do imóvel construído, da área construída, do valor do imóvel, da destinação do imóvel, do acabamento do imóvel, né? Quanto mais for o acabamento, quanto mais luxuoso, né? Mais seria eventualmente o custo a ser pago, o valor a ser pago pelo IPTU. Então, percebam, senhores, que o lançamento, quando ele declara a existência e exigibilidade do crédito tributário, ele tem que se resguardar, se respaldar em avaliar todos estes fatores que eu citei acima para os senhores, tá? E quando eu alcanço essa situação, é que eu, então, realizo o lançamento do crédito tributário e, consequentemente, concedo a ele exigibilidade. Tranquilo até aqui? Tá dando para acompanhar? Beleza. Bom, pessoal, veja bem. Pessoal, veja bem. Hugo, por que conceder exigibilidade ao crédito tributário? Né? Qual a vantagem ou qual o efeito jurídico disso? Senhores, o efeito jurídico é que quando eu concedo exigibilidade ao crédito tributário, eu permito que este crédito tributário tenha presunção, tá, de exigibilidade. Eu permito e concedo a ideia de que este crédito tributário tem presunção de ser fato, de ser realmente algo que eu possa exigir do contribuinte. E a vantagem prática disso é que, por exemplo, se o contribuinte não pagar quando devidamente notificado, eu posso entrar com uma ação judicial queimando literalmente etapas nos procedimentos, nos processos, né,
na esfera civil. Por quê? Porque, olha só, se você me der um dinheiro, de qualquer que seja a relação, digamos que eu vendi um carro para você, você está me devendo dinheiro, o natural é o quê? O natural é você entrar com uma ação judicial, brigar muito, ouvir testemunha, sei lá, né, fazer todo um processo de produção de provas, para ao final, né, você então ter uma sentença do juiz falando assim, olha, você deve a Hugo 10 mil reais da venda de um veículo. É o que a gente, no direito processual civil, chamamos de fase de conhecimento, né? É a fase que o juiz reconhece a existência da obrigação e entabula, então, os fatores que futuramente vão ser fundamentais para a próxima fase, que é a fase de exigibilidade, né? Ou de execução da sentença. Então, a fase de conhecimento, ela se encerra no momento que há o trânsito em julgado daquela sentença que reconheceu o seu direito, ou o meu direito de exigir de você um valor X pela obrigação tributária, pela venda do veículo. Essa fase de conhecimento, como vocês bem sabem, né, é uma fase extremamente demorada, que exige de todos nós ali um procedimento longo e delicado, né? Então, pode-se transitar, né, se não fizer o devido recurso, mas pode também, né, recorrer e ficar por anos aí transitando em tribunais superiores até que se tenha uma decisão em definitivo. Só para depois, e só depois, então, de devidamente reconhecido e transitado em julgado, nós, pessoas físicas do direito privado, poderemos ingressar com a execução da obrigação tributária. Perdão, da obrigação, né, reconhecida na sentença. Senhores, vejam só, então, uma questão. Isto não se faz presente nas obrigações tributárias, tá? Essa fase de conhecimento, ela não é exigível, ela não é necessária no direito tributário, essencialmente porque nós temos essa fase de lançamento do crédito tributário. Então, o ato de lançar o crédito tributário, conferindo, né, os polos dessa relação, a previsão da lei, a previsão do sujeito passivo e ativo, da existência do fato gerador, do cálculo da base, né, da base de cálculo, tudo isso, senhores, garante a exigibilidade que permite que a administração pública não precise passar pela fase de conhecimento na esfera civil, tá? Então, quem trabalha aí no judiciário, né, nas varas aí, é muito comum vocês observarem isso acontecendo, né? De que o pessoal não entra com ação, né, para reconhecimento do crédito tributário. As prefeituras, elas entram com o quê? Com ações de execução fiscal, né? Então, ele já vai direto na exigência do pagamento do tributo, e não da discussão se ele é legítimo ou não para cobrar o tributo. Isso ocorre por causa do lançamento desse procedimento administrativo, né, que esse conjunto de atos administrativos unilaterais que tem a previsão aí de reconhecer toda essa relação jurídica, tá? Então, senhores, veja bem, é o lançamento que dá essa conotação de exigibilidade. Só que vocês têm que compreender que essa exigibilidade, ela tem presunção de legitimidade. Peraí.
Bom, o que seria presunção de legitimidade? Entende-se, senhores, que todo esse procedimento ele reveste o crédito tributário de presunção que tudo aquilo é verdadeiro, é legítimo, tá? Mas lembrem-se, é uma presunção relativa, tá? Quer dizer, na verdade, aquela ideia que se discute muito em outras áreas do direito, como o direito penal, de fé pública, né? Eu já tive muitos casos assim, que é mais ou menos assim. O policial chega para o depoimento dele no fórum, né, na frente do juiz promotor, e fala assim, olha, aquele sujeito ali, ele é traficante. Eu recebi uma denúncia anônima, a gente já sabia, já estava, né, acompanhando, ele é traficante sim. Né? Então, aí o juiz, muito obrigado, todos agradecem, o sujeito assina e ele tem um respaldo legal, inclusive, muito grande, porque ele é um agente público, dotado de fé pública, né, em que as suas manifestações são dotadas de revestidas, né, de uma presunção legal de verdade, né, de legitimidade. Quer dizer, então, que no momento que o policial militar relata estes fatos, eu, como defensor, né, com qualquer um de vocês, como defensor lá do sujeito, se levanta da cadeira e vai embora e agradece todo mundo e, ó, meu cliente já está condenado? Não, não é assim, não é? Você vai poder produzir outras provas no sentido de tentar desqualificar ou demonstrar que aquela versão apresentada pelo militar ou pelo policial que for, né, não é bem condizente com a realidade, né? Aqui é a mesma coisa. A presunção de exigibilidade, ela está presente. Então, tudo aquilo que a gente falou subentende que é realmente parte do que se compreende como verdade. Mas nada impede que o contribuinte, né, faça prova em contrário. Nada impede que o contribuinte fale assim, opa, peraí, não, né? Eu estou provando aqui que aquele imóvel não é meu, que eu não tenho qualquer, né, posse, propriedade ou domínio daquele imóvel. Eu já vendi. Então, né, eu não estou devendo este IPTU. Quem deve é o fulano de tal aqui, olha. Ao documento de compra e venda, ao documento aqui de repasse do dinheiro para o moço lá, né, o novo proprietário do bem. Olha a documentação aqui, né, de transação e tudo mais. Vejam, senhores, que estes fatores, eles, então, podem ensejar a um questionamento de que aquele lançamento ele não condiz com a realidade, portanto, ele é ilegal. Tá? Por isso que nós falamos que a presunção é relativa. Tá? Então, vamos colocar aí, olha, a presunção é relativa. São 20 horas. O que é isso, então, né? Significa que pode-se fazer prova em contrário e desconstituir este lançamento. Agora, lembrem-se, tá? Diferente do direito penal, né, que quem acusa é que deve fazer prova de que os fatos são estes, aqui é o contrário. Aqui, se a administração pública lança falando que os fatos são estes, e existe a exigibilidade do crédito tributário, vai ter que ser o contribuinte a provar que aquilo não é, de fato, a verdade, tá? Então, inverte-se aí o ônus da prova, tá? Por quê? Porque, no contexto das relações obrigacionais tributárias,
O contexto é que deve ser o contribuinte a fazer prova em contrário do lançamento. Se o contribuinte não conseguir fazer prova em contrário, ele está obrigado a cumprir com a obrigação tributária. Né? Então, acontece muito em certas circunstâncias. Por exemplo, você está pagando imposto de renda, e você estava devendo muita coisa, e você divide esse dinheiro. Né? Você divide em várias prestações, né? E paga aos poucos. Todo mês você vai lá e paga. Todo mês você vai lá e paga. Bom, veja só, aí vai chegar em uma situação que você perdeu os comprovantes dos meses que você pagou. E aí vem a União e fala, não, você não pagou foi nada ainda. E aí? Aí, meu amigo, quem paga mal paga duas vezes, né? Porque quem tem que provar que você está cumprindo com a obrigação tributária é o contribuinte. É o contribuinte que aqui também deve, né, comprovar que os fatos narrados no lançamento não condizem com a realidade, tá? Tudo certo, gente? Beleza. Bom, então veja bem. Quando nós temos, tá, o lançamento do crédito tributário somado à obrigação tributária, tá? Então, quando eu tenho a obrigação tributária, que é resultante, né, da lei com fato gerador, e eu somo isso ao lançamento, então o que eu tenho em mãos? O que eu tenho em mãos? Eu tenho agora o que nós chamamos, tá, de crédito tributário, que é um documento, como veremos na próxima aula, que exige a obrigação tributária, né, que dá ali a perspectiva de exigibilidade da obrigação tributária, tá? Tema da próxima aula nossa. Mas antes de caminhar pelo encerramento da aula, eu quero ler com vocês o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que relata o conceito de lançamento do crédito tributário, que foi o tema que a gente discutiu na aula de hoje, tá? Só para vocês compreenderem como o legislador conceituou isso. Vamos lá, olha. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, quando ele fala constituir, ele fala o quê? Dá um fator de definição de exigibilidade dele. Assim entendido, o procedimento administrativo, então, procedimento administrativo é o quê? É um conjunto de atos administrativos, como eu expliquei há pouco, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido. Então, vejam, tudo que eu já falei, olha, o fato gerador, determinar a matéria tributável é a lei, né? Calcular o montante é a base de cálculo, identificar o sujeito passivo, né? Quem é o devedor do tributo, e, sendo o caso, propor aplicação de penalidade cabível, né? Então, ele está falando aqui de uma situação que pode levar, né, uma punição ao contribuinte caso ele descumpra com alguma
das suas regras. Certo, galera? Alguma dúvida aqui pendente para a gente poder encerrar a aula de hoje? Tranquilo, né? Ótimo. Então, senhores, um recado aqui, né, para a gente ir caminhando. Eu vou fazer um trabalhinho com vocês na próxima aula, que corresponde ao dia, vamos ver aqui, me ajudem, dia 22 de março. Ok? Trabalhinho para o dia 22 de março. Certo? Então, agendem aí, façam a gentileza de avisar os coleguinhas que não estiveram aqui hoje, para a gente já ir se organizando aí para que a gente possa fazer esse trabalho. Tá? E já distribuí alguns pontinhos, né, do semestre para vocês. Vai ser em sala de aula, tá? Fiquem tranquilos. Pessoal, então é isso. Boa noite a todos aí, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. E até a semana que vem, para os que, né, a gente só está neste horário aí juntos.